Resolução 2 de 2015 aprova o Código de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil, OAB. O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelos artigos 33 a 54, inciso 5, da Lei 8.906, de 4 de julho de 1994, Estatuto da Advocacia e da OAB, e considerando o decidido nos autos da proposição, considerando que a realização das finalidades institucionais da Ordem dos Advogados do Brasil inclui o permanente zelo com a conduta dos profissionais inscritos em seus quadros, considerando que o advogado é indispensável à administração da justiça, devendo guardar atuação compatível com a elevada função social que exerce, velando pela observância dos preceitos éticos e morais no exercício de sua profissão, considerando que as mudanças na dinâmica social exigem a inovação na regulamentação das relações entre indivíduos, especialmente na atuação do advogado em defesa dos direitos do cidadão, considerando a necessidade de modernização e atualização das práticas advocatícias, em consonância com a dinamicidade das transformações sociais e das novas exigências para a defesa efetiva dos direitos de seus constituintes e da ordem jurídica do Estado Democrático de Direito, considerando que, uma vez aprovado o texto do novo Código de Ética e Disciplina, cumpre publicá-lo para que entre em vigor 180 dias após a data de sua publicação, segundo o disposto no seu artigo 79, considerando que, com a publicação, tem-se como editado o Código de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil. OAB resolve. Artigo 1º. Fica aprovado o Código de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, na forma do anexo único da presente resolução. Artigo 2º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas disposições em contrário. Anexo único da Resolução 2 de 2015, Código de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil. O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, ao instituir o Código de Ética e Disciplina, norteou-se por princípios que formam a consciência profissional do advogado e representam imperativos de sua conduta, os quais se traduzem nos seguintes mandamentos: lutar sem receio pelo primado da justiça, pugnar pelo cumprimento da Constituição e pelo respeito à lei, fazendo com que o ordenamento jurídico seja interpretado com retidão, em perfeita sintonia com os fins sociais a que se dirige e as exigências do bem comum, ser fiel à verdade para poder servir à justiça como um de seus elementos essenciais, proceder com lealdade e boa-fé em suas relações profissionais e em todos os atos do seu ofício, e empenhar-se na defesa das causas confiadas ao seu patrocínio, dando ao seu constituinte o amparo do direito e proporcionando-lhe a realização prática de seus legítimos interesses, comportar-se nesse mistério com independência e altivez, defendendo com o mesmo denodo humildes e poderosos, exercer a advocacia com o indispensável senso profissional, mas também com desprendimento, jamais permitindo que o anseio de ganho material sobreleve a finalidade social do seu trabalho, aprimorar-se no culto dos princípios éticos e no domínio da ciência jurídica, de modo a tornar-se merecedor da confiança do cliente e da sociedade como um todo, pelos atributos intelectuais e pela probidade pessoal. Agir, em suma,
com a dignidade e a correção dos profissionais que honram e engrandecem a sua classe. Inspirado nesses postulados, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, no uso das atribuições que lhes são conferidas pelos artigos 33 e 54, inciso 5, da Lei 8.906, de 4 de julho de 1994, aprova e edita este Código, exortando os advogados brasileiros à sua fiel observância. Título 1 da Ética do Advogado. Capítulo 1 dos Princípios Fundamentais. Artigo 1º. O exercício da advocacia exige conduta compatível com os preceitos deste Código, do Estatuto, do Regulamento Geral, dos provimentos e com os princípios da moral individual, social e profissional. Artigo 2º. O advogado, indispensável à administração da justiça, é defensor do Estado Democrático de Direito, dos direitos humanos e garantias fundamentais, da cidadania, da moralidade, da justiça e da paz social, cumprindo-lhe exercer o seu ministério em consonância com a sua elevada função pública e com os valores que lhe são inerentes. Parágrafo único. São deveres do advogado. Inciso 1. Preservar em sua conduta a honra, a nobreza e a dignidade da profissão, zelando pelo caráter de essencialidade e indispensabilidade da advocacia. Inciso 2. Atuar com destemor, independência, honestidade, decoro, veracidade, lealdade, dignidade e boa-fé. Inciso 3. Velar por sua reputação pessoal e profissional. Inciso 4. Empenhar-se permanentemente no aperfeiçoamento pessoal e profissional. Inciso 5. Contribuir para o aprimoramento das instituições do direito e das leis. Inciso 6. Estimular a qualquer tempo a conciliação e a mediação entre os litigantes, prevenindo sempre que possível a instauração de litígios. Inciso 7. Desaconselhar lides temerárias a partir de um juízo preliminar de viabilidade jurídica. Inciso 8. Abster-se de: a linha A. Utilizar de influência indevida em seu benefício ou do cliente. A linha B. Vincular seu nome a empreendimentos sabidamente escusos. A linha C. Emprestar concurso aos que atentem contra a ética, a moral, a honestidade e a dignidade da pessoa humana. A linha D. Entender-se diretamente com a parte adversa que tenha patrono constituído, sem o assentimento deste. A linha E. Ingressar ou atuar em pleitos administrativos ou judiciais perante autoridades com as quais tenha vínculos negociais ou familiares. A linha F. Contratar honorários advocatícios em valores aviltantes. Inciso 9. Pugnar pela solução dos problemas da cidadania e pela efetivação dos direitos individuais, coletivos e difusos. Inciso 10. Adotar conduta consentânea, com o papel de elemento indispensável à administração da justiça. Inciso 11. Cumprir os encargos assumidos no âmbito da Ordem dos Advogados do Brasil ou na representação da classe. Inciso 12. Zelar pelos valores institucionais da Ordem dos Advogados do Brasil e da advocacia. Inciso 13. Ater-se, quando no exercício da função de defensor público, à defesa dos necessitados. Artigo 3º. O advogado deve ter consciência de que o direito é um meio de mitigar as desigualdades para o encontro de soluções justas e que a lei é um instrumento para garantir a igualdade de todos. Artigo 4º. O advogado, ainda que vinculado ao cliente
ou constituinte, mediante relação empregatícia ou por contrato de prestação permanente de serviços ou como integrante de departamento jurídico ou de órgão de assessoria jurídica, público ou privado, deve zelar pela sua liberdade e independência. Parágrafo único. É legítima a recusa pelo advogado do patrocínio de causa e de manifestação no âmbito consultivo de pretensão concernente a direito que também lhe seja aplicável ou contrarie orientação que tenha manifestado anteriormente. Artigo 5. O exercício da advocacia é incompatível com qualquer procedimento de mercantilização. Artigo 6. É defeso ao advogado expor os fatos em juízo ou na via administrativa, falseando deliberadamente a verdade e utilizando de má-fé. Artigo 7º. É vedado o oferecimento de serviços profissionais que implique direta ou indiretamente angariar ou captar clientela. Capítulo 2 da Advocacia Pública. Artigo 8º. As disposições deste Código obrigam igualmente os órgãos de advocacia pública, os advogados públicos, incluindo aqueles que ocupem posição de chefia e direção jurídica. Parágrafo 1º. O advogado público exercerá suas funções com independência técnica, contribuindo para a solução ou redução de litigiosidade sempre que possível. Parágrafo 2º. O advogado público, inclusive o que exerce cargo de chefia ou direção jurídica, observará nas relações com os colegas, autoridades, servidores e o público em geral o dever de urbanidade, tratando a todos com respeito e consideração, ao mesmo tempo em que preservará suas prerrogativas e o direito de receber igual tratamento das pessoas com as quais se relacione. Capítulo 3 das relações com o cliente. Artigo 9. O advogado deve informar o cliente de modo claro e inequívoco quanto a eventuais riscos de sua pretensão e das consequências que poderão advir da demanda. Deve igualmente denunciar desde logo a quem lhe solicite parecer ou patrocínio qualquer circunstância que possa influir na resolução de submeter-lhe a consulta ou confiar-lhe a causa. Artigo 10. As relações entre advogado e cliente baseiam-se na confiança recíproca, sentindo o advogado que essa confiança lhe falta. É recomendável que externe ao cliente sua impressão e não, se dissipando as dúvidas existentes, promova em seguida o subestabelecimento do mandato ou a ele renuncie. Artigo 11. O advogado, no exercício do mandato, atua como patrono da parte, cumprindo-lhe, por isso, imprimir à causa orientação que lhe pareça mais adequada, sem se subordinar a intenções contrárias do cliente, mas antes procurando esclarecê-lo quanto à estratégia traçada. Artigo 12. A conclusão ou desistência da causa, tenha havido ou não extinção do mandato, obriga o advogado a devolver ao cliente bens, valores e documentos que lhe hajam sido confiados e ainda estejam em seu poder, bem como a prestar-lhe contas, pormenorizadamente, sem prejuízo de esclarecimentos complementares que se mostrem pertinentes e necessários. Parágrafo único. A parcela dos honorários paga pelos serviços até então prestados não se inclui entre os valores a ser devolvidos. Artigo 13.
Concluída a causa ou arquivado o processo, presume-se cumprido e extinto o mandato. Artigo 14. O advogado não deve aceitar procuração de quem já tenha patrono constituído, sem prévio conhecimento deste, salvo por motivo plenamente justificável ou para adoção de medidas judiciais urgentes e inadiáveis. Artigo 15. O advogado não deve deixar ao abandono ou ao desamparo as causas sob seu patrocínio, sendo recomendável que, em face de dificuldades insuperáveis ou inércia do cliente quanto a providências que lhe tenham sido solicitadas, renuncie ao mandato. Artigo 16. A renúncia ao patrocínio deve ser feita sem menção do motivo que a determinou, fazendo cessar a responsabilidade profissional pelo acompanhamento da causa, uma vez decorrido o prazo previsto em lei. Parágrafo 1º. A renúncia ao mandato não exclui responsabilidade por danos eventualmente causados ao cliente ou a terceiros. Parágrafo 2º. O advogado não será responsabilizado por omissão do cliente, quanto a documento ou informação que lhe devesse fornecer para a prática oportuna de ato processual do seu interesse. Artigo 17. A revogação do mandato judicial por vontade do cliente não o desobriga do pagamento das verbas honorárias contratadas, assim como não retira o direito do advogado de receber o quanto lhe seja devido, em eventual verba honorária de sucumbência, calculada proporcionalmente em face do serviço efetivamente prestado. Artigo 18. O mandato judicial ou extrajudicial não se extingue pelo decurso de tempo, salvo se o contrário for consignado no respectivo instrumento. Artigo 19. Os advogados integrantes da mesma sociedade profissional ou reunidos em caráter permanente para cooperação recíproca não podem representar em juízo ou fora dele clientes com interesses opostos. Artigo 20. Sobrevindo conflitos de interesse entre seus constituintes e não conseguindo o advogado harmonizá-los, caber-lhe-á optar com prudência e discrição por um dos mandatos, renunciando aos demais, resguardado sempre o sigilo profissional. Artigo 21. O advogado, ao postular em nome de terceiros contra ex-cliente ou ex-empregador, judicial ou extrajudicialmente, deve resguardar o sigilo profissional. Artigo 22. Ao advogado, cumpre abster-se de patrocinar causa contrária à validade ou legitimidade de ato jurídico, em cuja formação haja colaborado ou intervindo de qualquer maneira. Da mesma forma, deve declinar seu impedimento ou o da sociedade que integre quando houver conflito de interesses motivado por intervenção anterior no trato de assunto que se prenda ao patrocínio solicitado. Artigo 23. É direito e dever do advogado assumir a defesa criminal sem considerar sua própria opinião sobre a culpa do acusado. Parágrafo único. Não há causa criminal indigna de defesa, cumprindo ao advogado agir como defensor, no sentido de que a todos seja concedido tratamento condizente com a dignidade da pessoa humana, sob a égide das garantias constitucionais. Artigo 24. O advogado não se sujeita à imposição do cliente que pretenda ver com ele atuando outros advogados, nem fica na contingência
de aceitar a indicação de outro profissional para com ele trabalhar no processo. Artigo 25. É defeso ao advogado funcionar no mesmo processo, simultaneamente como patrono e preposto do empregador ou cliente. Artigo 26. O subestabelecimento do mandato com reserva de poderes é ato pessoal do advogado da causa. Parágrafo 1º. O subestabelecimento do mandato sem reserva de poderes exige o prévio e inequívoco conhecimento do cliente. Parágrafo 2º. O subestabelecimento com reserva de poderes deve ajustar antecipadamente seus honorários com o subestabelecente. Capítulo 4 das relações com os colegas, agentes políticos, autoridades, servidores públicos e terceiros. Artigo 27. O advogado observará, nas suas relações com os colegas de profissão, agentes políticos, autoridades, servidores públicos e terceiros em geral, o dever de urbanidade, tratando a todos com respeito e consideração, ao mesmo tempo em que preservará seus direitos e prerrogativas, devendo exigir igual tratamento de todos com quem se relacione. Parágrafo 1º. O dever de urbanidade há de ser observado da mesma forma nos atos e manifestações relacionados aos pleitos eleitorais no âmbito da Ordem dos Advogados do Brasil. Parágrafo 2º. No caso de ofensa à honra do advogado ou à imagem da instituição, adotar-se-ão as medidas cabíveis, instaurando-se processo ético disciplinar e dando-se ciência às autoridades competentes para apuração de eventual ilícito penal. Artigo 28. Consideram-se imperativos de uma correta atuação profissional o emprego de linguagem escorreita e polida, bem como a observância da boa técnica jurídica. Artigo 29. O advogado que se valer do concurso de colegas na prestação de serviços advocatícios, seja em caráter individual, seja no âmbito de sociedade de advogados ou de empresa ou entidade em que trabalhe, dispensar-lhes-á tratamento condigno, que não os torne subalternos, seus nem lhes avilte os serviços prestados mediante remuneração incompatível com a natureza do trabalho profissional ou inferior ao mínimo fixado pela tabela de honorários que for aplicável. Parágrafo único. Quando o aviltamento de honorários for praticado por empresas ou entidades públicas ou privadas, os advogados responsáveis pelo respectivo departamento ou gerência jurídica serão instados a corrigir o abuso, inclusive intervindo junto aos demais órgãos competentes e com poder de decisão da pessoa jurídica de que se trate, sem prejuízo das providências que a Ordem dos Advogados do Brasil possa adotar com o mesmo objetivo. Capítulo 5 da Advocatícia Pro Bono. Artigo 30. No exercício da advocacia pro bono e ao atuar como defensor nomeado, conveniado ou dativo, o advogado empregará o zelo e a dedicação habituais, de forma que a parte por ele assistida se sinta amparada e confie no seu patrocínio. Parágrafo 1º. Considera-se advocacia pro bono a prestação gratuita, eventual e voluntária de serviços jurídicos em favor de instituições sociais sem fins econômicos e aos seus assistidos, sempre que os beneficiários
não dispuserem de recursos para a contratação de profissional. Parágrafo 2º. A advocacia pro bono pode ser exercida em favor de pessoas naturais que igualmente não dispuserem de recursos para, sem prejuízo do próprio sustento, contratar advogado. Parágrafo 3º. A advocacia pro bono não pode ser utilizada para fins político-partidários ou eleitorais, nem beneficiar instituições que visem a tais objetivos, ou como instrumento de publicidade para a captação de clientela. Capítulo 6. Do exercício de cargos e funções na OAB e na representação da classe. Artigo 31. O advogado, no exercício de cargos ou funções em órgãos da Ordem dos Advogados do Brasil ou na representação da classe junto a quaisquer instituições, órgãos ou comissões, públicos ou privados, manterá conduta consentânea com as disposições deste Código e que revele plena lealdade aos interesses, direitos e prerrogativas da classe dos advogados que representa. Artigo 32. Não poderá o advogado, enquanto exercer cargos ou funções em órgãos da OAB ou representar a classe junto a quaisquer instituições, órgãos ou comissões, públicos ou privados, firmar contrato oneroso de prestação de serviços ou fornecimento de produtos com tais entidades, nem adquirir bens postos à venda por quaisquer órgãos da OAB. Artigo 33. Salvo em causa própria, não poderá o advogado, enquanto exercer cargos ou funções em órgãos da OAB, ou tiver assento em qualquer condição nos seus conselhos, atuar em processos que tramitem perante a entidade, nem oferecer pareceres destinados a instruí-los. Parágrafo único. A vedação estabelecida neste artigo não se aplica aos dirigentes das seccionais quando atuem nessa qualidade, como legitimados a recorrer nos processos em trâmite perante os órgãos da OAB. Artigo 34. Ao submeter seu nome à apreciação do Conselho Federal ou dos conselhos seccionais, com vistas à inclusão em listas destinadas ao provimento de vagas reservadas à classe nos tribunais, no Conselho Nacional de Justiça, no Conselho Nacional do Ministério Público e em outros colegiados, o candidato assumirá o compromisso de respeitar os direitos e prerrogativas do advogado, não praticar nepotismo, nem agir em desacordo com a moralidade administrativa e com os princípios deste Código, no exercício de seu mistério. Capítulo 7 do Sigilo Profissional. Artigo 35. O advogado tem o dever de guardar sigilo dos fatos de que tome conhecimento no exercício da profissão. Parágrafo único. O sigilo profissional abrange os fatos de que o advogado tenha tido conhecimento, em virtude de funções desempenhadas na Ordem dos Advogados do Brasil. Artigo 36. O sigilo profissional é de ordem pública, independendo de solicitação de reserva, que lhe seja feita pelo cliente. Parágrafo 1º. Presumem-se confidenciais as comunicações de qualquer natureza entre advogado e cliente. Parágrafo 2º. O advogado, quando no exercício das funções de mediador, conciliador e árbitro, se submete às regras de sigilo profissional. Artigo 37. O sigilo profissional cederá em face de circunstâncias excepcionais que configurem justa causa,
como nos casos de grave ameaça ao direito à vida e à honra, ou que envolvam defesa própria. Artigo 38. O advogado não é obrigado a depor em processo ou procedimento judicial, administrativo ou arbitral, sobre fatos a cujo respeito deva guardar sigilo profissional. Capítulo 8 da Publicidade Profissional. Artigo 39. A publicidade profissional do advogado tem caráter meramente informativo e deve primar pela discrição e sobriedade, não podendo configurar captação de clientela ou mercantilização da profissão. Artigo 40. Os meios utilizados para a publicidade profissional hão de ser compatíveis com a diretriz estabelecida no artigo anterior, sendo vedados, inciso 1, a veiculação da publicidade por meio de rádio, cinema e televisão. Inciso 2, uso de outdoor, painel luminosos ou formas assemelhadas de publicidade. Inciso 3, as inscrições em muros, paredes, veículos, elevadores ou em qualquer espaço público. Inciso 4, a divulgação de serviços de advocacia juntamente com a de outras atividades ou a indicação de vínculos entre uns e outras. Inciso 5, o fornecimento de dados de contato, como endereço e telefone em colunas ou artigos literários, culturais, acadêmicos ou jurídicos, publicados na imprensa, bem assim quando de eventual participação em programas de rádio ou televisão ou em veiculação de matérias pela internet, sendo permitida a referência a e-mail. Inciso 6. A utilização de mala direta, a distribuição de panfletos ou formas assemelhadas de publicidade, com o intuito de captação de clientela. Parágrafo único. Exclusivamente para fins de identificação dos escritórios de advocacia é permitida a utilização de placas, painéis luminosos e inscrições em suas fachadas, desde que respeitadas as diretrizes previstas no artigo 39. Artigo 41. As colunas que o advogado mantiver nos meios de comunicação social ou os textos que por meio deles divulgar não deverão induzir o leitor a litigar nem promover dessa forma captação de clientela. Artigo 42. É vedado ao advogado, inciso 1, responder com habitualidade a consultas sobre matéria jurídica nos meios de comunicação social. Inciso 2. Debater em qualquer meio de comunicação causa sob o patrocínio de outro advogado. Inciso 3. Abordar tema de modo a comprometer a dignidade da profissão e da instituição que o congrega. Inciso 4. Divulgar ou deixar que sejam divulgadas listas de clientes e demandas. Inciso 5. Insinuar-se para reportagens e declarações públicas. Artigo 43. O advogado que eventualmente participar de programa de televisão ou de rádio, de entrevista na imprensa, de reportagem televisionada ou veiculada por qualquer outro meio para manifestação profissional deve visar a objetivos exclusivamente ilustrativos, educacionais e instrutivos, sem propósito de promoção pessoal ou profissional, vedados pronunciamentos sobre métodos de trabalho usados por seus colegas de profissão. Parágrafo único. Quando convidado para manifestação pública por qualquer modo e forma, visando ao esclarecimento de tema jurídico de interesse geral,
deve o advogado evitar insinuações com o sentido de promoção pessoal ou profissional, bem como o debate de caráter sensacionalista. Artigo 44. Na publicidade profissional que promover ou nos cartões e material de escritório de, de que se utilizar, o advogado fará constar seu nome ou o da sociedade de advogados, o número ou os números de inscrição na OAB. Parágrafo 1º. Poderão ser referidos apenas os títulos acadêmicos do advogado e as distinções honoríficas relacionadas à vida profissional, bem como as instituições jurídicas de que faça parte e as especialidades a que se dedicar, o endereço, e-mail, site, página eletrônica, QR Code, logotipo e a fotografia do escritório, o horário de atendimento e os idiomas em que o cliente poderá ser atendido. Parágrafo 2º. É vedada a inclusão de fotografias pessoais ou de terceiros nos cartões de visitas do advogado, bem como menção a qualquer emprego, cargo ou função ocupado, atual ou pretérito, em qualquer órgão ou instituição, salvo o de professor universitário. Artigo 45. São admissíveis como formas de publicidade o patrocínio de eventos ou publicações de caráter científico ou cultural, assim como a divulgação de boletins por meio físico ou eletrônico sobre matéria cultural de interesse dos advogados, desde que sua circulação fique adstrita a clientes e a interessados do meio jurídico. Artigo 46. A publicidade veiculada pela internet ou por outros meios eletrônicos deverá observar as diretrizes estabelecidas neste capítulo. Parágrafo único. A telefonia e a internet podem ser utilizadas como veículo de publicidade, inclusive para o envio de mensagens a destinatários certos, desde que estas não impliquem o oferecimento de serviços ou representem forma de captação de clientela. Artigo 47. As normas sobre publicidade profissional constantes deste capítulo poderão ser complementadas por outras que o Conselho Federal aprovar, observadas as diretrizes do presente Código. Capítulo 9. Dos honorários profissionais. Artigo 48. A prestação de serviços profissionais por advogado, individualmente ou integrado em sociedades, será contratada, preferentemente por escrito. Parágrafo 1º. O contrato de prestação de serviços de advocacia não exige forma especial, devendo estabelecer, porém, com clareza e precisão, o seu objeto, os honorários ajustados, a forma de pagamento, a extensão do patrocínio, esclarecendo-se este abrangerá todos os atos do processo ou limitar-se-á a determinado grau de jurisdição, além de dispor sobre a hipótese de a causa encerrar-se mediante transação ou acordo. Parágrafo 2º. A compensação de créditos pelo advogado de importâncias devidas ao cliente somente será admissível quando o contrato de prestação de serviços a autorizar ou quando houver autorização especial do cliente para esse fim por este firmada. Parágrafo 3º. O contrato de prestação de serviços poderá dispor sobre a forma de contratação de profissionais para serviços auxiliares, bem como sobre o pagamento de custas e emolumentos, os quais, na ausência de disposição em contrário, presumem-se devam ser atendidos pelo cliente. Caso contrário, preveja que o advogado antecipe tais despesas, ser-lhe-á lícito reter o respectivo valor atualizado no ato de prestação de contas mediante comprovação documental.
Parágrafo 4º. As disposições deste capítulo aplicam-se à mediação, à conciliação, à arbitragem ou a qualquer outro método adequado de solução de conflitos. Parágrafo 5º. É vedada em qualquer hipótese a diminuição dos honorários contratados em decorrência da solução do litígio por qualquer mecanismo adequado de solução extrajudicial. Parágrafo 6º. Deverá o advogado observar o valor mínimo da tabela de honorários instituída pelo respectivo conselho seccional, onde for realizado o serviço, inclusive aquele referente às diligências, sob pena de caracterizar-se aviltamento de honorários. Parágrafo 7º. O advogado promoverá preferentemente, de forma destacada, a execução dos honorários contratuais ou sucumbenciais. Artigo 49. Os honorários profissionais devem ser fixados com moderação, atendidos os elementos seguintes. Inciso 1. A relevância, o vulto, a complexidade e a dificuldade das questões versadas. Inciso 2. O trabalho e o tempo a serem empregados. Inciso 3. A possibilidade de ficar o advogado impedido de intervir em outros casos ou de se desavir com outros clientes ou terceiros. Inciso 4. O valor da causa, a condição econômica do cliente e o proveito para este resultante do serviço profissional. Inciso 5. O caráter de intervenção conforme se trate de serviço a cliente eventual, frequente ou constante. Inciso 6. O lugar da prestação dos serviços conforme se trate do domicílio do advogado ou de outro. Inciso 7. A competência do profissional. Inciso 8. A praxe do fórum sobre trabalhos análogos. Artigo 50. Na hipótese da adoção de cláusula quot litis, os honorários devem ser necessariamente representados por pecúnia e, quando acrescido, dos honorários da sucumbência, não podem ser superiores às vantagens advindas a favor do cliente. Parágrafo 1º. A participação do advogado em bens particulares do cliente só é admitida em caráter excepcional, quando esse comprovadamente não tiver condições pecuniárias de satisfazer o débito de honorários e ajustar com seu patrono em instrumento contratual tal forma de pagamento. Parágrafo 2º. Quando o objeto do serviço jurídico versar sobre prestações vencidas e vincendas, os honorários advocatícios poderão incidir sobre o valor de umas e outras, atendidos os requisitos da moderação e da razoabilidade. Artigo 51. Os honorários da sucumbência e os honorários contratuais pertencendo ao advogado que houver atuado na causa poderão ser por ele executados, assistindo-lhe direito autônomo para promover a execução do capítulo da sentença que estabelecer ou postular, quando for o caso, a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor em seu favor. Parágrafo 1º. No caso de subestabelecimento, a verba correspondente aos honorários da sucumbência será repartida entre o subestabelecente e o subestabelecido, proporcionalmente à atuação de cada um no processo, ou conforme haja sido entre eles ajustado. Parágrafo 2º. Quando for o caso, a Ordem dos Advogados do Brasil ou os seus tribunais de ética e disciplina poderão ser solicitados a indicar mediador que contribua no sentido de que
a distribuição dos honorários de sucumbência entre advogados se faça segundo o critério estabelecido no parágrafo 1º. Parágrafo 3º. Nos processos disciplinares que envolverem divergência sobre a percepção de honorários de sucumbência entre advogados, deverá ser tentada a conciliação destes, preliminarmente pelo relator. Artigo 52. O crédito por honorários advocatícios, seja do advogado autônomo, seja de sociedade de advogados, não autoriza o saque de duplicatas ou qualquer outro título de crédito de natureza mercantil, podendo apenas ser emitida fatura, quando o cliente assim pretender, com fundamento no contrato de prestação de serviços, a qual, porém, não poderá ser levada a protesto. Parágrafo único. Pode, todavia, ser levado a protesto o cheque ou a nota promissória emitido pelo cliente em favor do advogado, depois de frustrada a tentativa de recebimento amigável. Artigo 53. É lícito ao advogado ou à sociedade de advogados empregar para o recebimento de honorários sistema de cartão de crédito mediante credenciamento junto à empresa operadora do ramo. Parágrafo único. Eventuais ajustes com a empresa operadora que impliquem pagamento antecipado não afetarão a responsabilidade do advogado perante o cliente, em caso de rescisão do contrato de prestação de serviços, devendo ser observadas as disposições deste quanto à hipótese. Artigo 54. Havendo necessidade de promover arbitramento ou cobrança judicial de honorários, deve o advogado renunciar previamente ao mandato que recebera do cliente em débito. Título 2 do Processo Disciplinar. Capítulo 1 dos Procedimentos. Artigo 55. O processo disciplinar instaura-se de ofício ou mediante representação do interessado. Parágrafo 1º. A instauração de ofício do processo disciplinar dar-se-á em função do conhecimento do fato, quando obtido por meio de fonte idônea ou em virtude de comunicação da autoridade competente. Parágrafo 2º. Não se considera fonte idônea a que consistir em denúncia anônima. Artigo 56. A representação será formulada ao presidente do Conselho Seccional ou ao presidente da subseção por escrito ou verbalmente, devendo, neste último caso, ser reduzida a termo. Parágrafo único. Nas seccionais cujos regimentos internos atribuírem competência ao Tribunal de Ética e Disciplina para instaurar o processo ético disciplinar, a representação poderá ser dirigida ao seu presidente ou será a este encaminhada por qualquer dos dirigentes referidos no caput deste artigo que a houver recebido. Artigo 57. A representação deverá conter, inciso 1, a identificação do representante com a sua qualificação civil e endereço. Inciso 2. A narração dos fatos que a motivam, de forma que permita verificar a existência em tese de infração disciplinar. Inciso 3. Os documentos que eventualmente a instruam e a indicação de outras provas a ser produzidas, bem como, se for o caso, o rol de testemunhas, até o máximo de 5. Inciso 6. A assinatura do representante ou a certificação de quem a tomou por termo, na impossibilidade de obtê-la. Artigo 58. Recebida a representação, o presidente do Conselho Seccional ou o da subseção, quando esta dispuser de conselho,
designa relator por sorteio um de seus integrantes para presidir a instrução processual. Parágrafo 1º. Os atos de instrução processual podem ser delegados ao Tribunal de Ética e Disciplina, conforme dispuser o regimento interno do Conselho Seccional, caso em que caberá ao seu presidente, por sorteio, designar relator. Parágrafo 2º. Antes do encaminhamento dos autos ao relator, serão juntadas a ficha cadastral do representado e certidão negativa ou positiva sobre a existência de punições anteriores, com menção das faltas atribuídas. Será providenciada ainda certidão sobre a existência ou não de representações em andamento, a qual, se positiva, será acompanhada da informação sobre as faltas imputadas. Parágrafo 3º. O relator, atendendo aos critérios de admissibilidade, emitirá parecer, propondo a instauração de processo disciplinar ou o arquivamento liminar da representação, no prazo de 30 dias, sob pena de redistribuição do feito pelo presidente do Conselho Seccional ou da subseção para outro relator, observando-se o mesmo prazo. Parágrafo 4º. O presidente do conselho competente ou, conforme o caso, o Tribunal de Ética e Disciplina proferirá despacho declarando instaurado o processo disciplinar ou determinando o arquivamento da representação nos termos do parecer do relator ou segundo os fundamentos que adotar. Parágrafo 5º. A representação contra membros do Conselho Federal e presidentes de conselhos seccionais é processada e julgada pelo Conselho Federal, sendo competente a segunda Câmara reunida em sessão plenária. A representação contra membros da diretoria do Conselho Federal, membros honorários, vitalícios e detentores da Medalha Rui Barbosa, será processada e julgada pelo Conselho Federal, sendo competente o Conselho Pleno. Parágrafo 6º. A representação contra dirigente de subseção é processada e julgada pelo Conselho Seccional. Artigo 59. Compete ao relator do processo disciplinar determinar a notificação dos interessados para prestar esclarecimentos ou a do representado para apresentar defesa prévia no prazo de 15 dias em qualquer caso. Parágrafo 1º. A notificação será expedida para o endereço constante do cadastro de inscritos do Conselho Seccional, observando-se, quanto ao mais, o disposto no Regulamento Geral. Parágrafo 2º. Se o representado não for encontrado ou ficar revel, o presidente do conselho competente, ou, conforme o caso, o do Tribunal de Ética e Disciplina, designar-lhe-á defensor dativo. Parágrafo 3º. Oferecida a defesa prévia, que deve ser acompanhada dos documentos que possam instruí-la e do rol de testemunhas até o limite de 5, será proferido despacho saneador e ressalvada a hipótese do parágrafo 2º do artigo 73 do EAOB, designada, se for o caso, audiência para oitiva do representante, do representado e das testemunhas. Parágrafo 4º. O representante e o representado incumbir-se-ão do comparecimento de suas testemunhas, salvo se, ao apresentarem o respectivo rol, requererem por motivo justificado, sejam elas notificadas a comparecer à audiência de instrução do processo. Parágrafo 5. O relator
pode determinar a realização de diligências que julgar convenientes, cumprindo-lhe dar andamento ao processo, de modo que este se desenvolva por impulso oficial. Parágrafo 6º. O relator somente indeferirá a produção de determinado meio de prova, quando esse for ilícito, impertinente, desnecessário ou protelatório, devendo fazê-lo fundamentadamente. Parágrafo 7º. Concluída a instrução, o relator profere parecer preliminar a ser submetido ao Tribunal de Ética e Disciplina, dando enquadramento legal aos fatos imputados ao representado. Parágrafo 8º. Abre-se em seguida prazo comum de 15 dias para apresentação de razões finais. Artigo 60. O presidente do Tribunal de Ética e Disciplina, após o recebimento do processo devidamente instruído, designa por sorteio relator para proferir voto. Parágrafo 1º. Se o processo já estiver tramitando perante o Tribunal de Ética e Disciplina ou perante o Conselho competente, o relator não será o mesmo designado na fase de instrução. Parágrafo 2º. O processo será incluído em pauta na primeira sessão de julgamento, após a distribuição ao relator, da qual serão as partes notificadas com 15 dias de antecedência. Parágrafo 3º. O representante ou representado são notificados pela Secretaria do Tribunal, com 15 dias de antecedência para comparecerem à sessão de julgamento. Parágrafo 4º. Na sessão de julgamento, após o voto do relator, é facultada a sustentação oral pelo tempo de 15 minutos, primeiro pelo representante e em seguida pelo representado. Artigo 61. Do julgamento do processo disciplinar, lavrar-se-á acórdão, do qual constarão, quando procedente a representação, o enquadramento legal da infração, a sanção aplicada, o quórum de instalação e o de deliberação, a indicação de haver sido esta adotada com base no voto do relator ou em voto divergente, bem como as circunstâncias agravantes ou atenuantes consideradas, e as razões determinantes de eventual conversão da censura aplicada em advertência, sem registro nos assentamentos do inscrito. Artigo 62. Nos acórdãos serão observadas ainda as seguintes regras. Parágrafo 1º. O acórdão trará sempre a ementa contendo a essência da decisão. Parágrafo 2º. O autor do voto divergente que tenha prevalecido figurará como redator para o acórdão. Parágrafo 3º. O voto condutor da decisão deverá ser lançado nos autos com os seus fundamentos. Parágrafo 4º. O voto divergente, ainda que vencido, deverá ter seus fundamentos lançados nos autos, em voto escrito ou em transcrição na ata de julgamento do voto oral proferido com seus fundamentos. Parágrafo 5. Será atualizado nos autos o relatório de antecedentes do representado, sempre que o relator o determinar. Artigo 63. Na hipótese prevista no artigo 70, parágrafo 3º do EAOB, em sessão especial designada pelo presidente do tribunal, serão facultadas ao representado ou ao seu defensor a apresentação de defesa, a produção de prova e a sustentação oral. Artigo 64. As consultas submetidas ao Tribunal de Ética e Disciplina receberão autuação própria
sendo designado relator por sorteio para o seu exame, podendo o presidente, em face da complexidade da questão, designar subsequentemente revisor. Parágrafo único. O relator e o revisor têm prazo de 10 dias, cada um, para elaboração de seus pareceres, apresentando-os na primeira sessão seguinte, para deliberação. Artigo 65. As sessões do Tribunal de Ética e Disciplina obedecerão ao disposto no respectivo regimento interno, aplicando-se-lhes subsidiariamente o do Conselho Seccional. Artigo 66. A conduta dos interessados no processo disciplinar que se revele temerária ou caracterize a intenção de alterar a verdade dos fatos, assim como interposição de recursos com o intuito manifestadamente protelatório, contrariam os princípios deste Código, sujeitando os responsáveis à correspondente sanção. Artigo 67. Os recursos contra decisões do Tribunal de Ética e Disciplina ao Conselho Seccional regem-se pelas disposições do Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil, do Regulamento Geral e do Regimento Interno do Conselho Seccional. Parágrafo único. O Tribunal dará conhecimento de todas as suas decisões ao Conselho Seccional, para que determine periodicamente a publicação de seus julgados. Artigo 68. Cabe revisão do processo disciplinar na forma prevista no Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil. Artigo 73, parágrafo 5º. Parágrafo 1º. Tem legitimidade para requerer a revisão o advogado punido com sanção disciplinar. Parágrafo 2º. A competência para processar e julgar o processo de revisão e do órgão de que emanou a condenação final. Parágrafo 3º. Quando o órgão competente for o Conselho Federal, a revisão processar-se-á perante a segunda Câmara, reunida em sessão plenária. Parágrafo 4º. Observar-se-á na revisão o procedimento do processo disciplinar no que couber. Parágrafo 5º. O pedido de revisão terá autuação própria, devendo os autos respectivos ser apensados aos do processo disciplinar a que se refira. Artigo 69. O advogado que tenha sofrido sanção disciplinar poderá requerer reabilitação no prazo e nas condições previstos no Estatuto de Advocacia da Ordem dos Advogados do Brasil. Parágrafo 1º. A competência para processar e julgar o pedido de reabilitação é do Conselho Seccional, em que tenha sido aplicada a sanção disciplinar, nos casos de competência originária do Conselho Federal. Perante este, tramitará o pedido de reabilitação. Parágrafo 2º. Observar-se-á no pedido de reabilitação o procedimento do processo disciplinar no que couber. Parágrafo 3º. O pedido de reabilitação terá autuação própria, devendo os autos respectivos ser apensados aos do processo disciplinar a que se refira. Parágrafo 4º. O pedido de reabilitação será instruído com provas de bom comportamento no exercício da advocacia e na vida social, cumprindo a Secretaria do Conselho competente certificar nos autos o efetivo cumprimento da sanção disciplinar pelo requerente. Parágrafo 5º. Quando o pedido não estiver suficientemente instruído, o relator assinará prazo ao requerente para que complemente a documentação. Não cumprida a determinação, o pedido será liminarmente
arquivado. Capítulo 2 dos órgãos disciplinares. Seção 1 dos Tribunais de Ética e Disciplina. Artigo 70. O Tribunal de Ética e Disciplina poderá funcionar dividido em órgãos fracionários, de acordo com o regimento interno. Artigo 71. Compete aos Tribunais de Ética e Disciplina: inciso 1. Julgar em primeiro grau os processos ético-disciplinares. Inciso 2. Responder às consultas formuladas em tese sobre matéria ético-disciplinar. Inciso 3. Exercer as competências que lhes sejam conferidas pelo regimento interno da seccional ou por este Código para instauração, instrução e julgamento de processos ético-disciplinares. Inciso 4. Suspender preventivamente o acusado em caso de conduta suscetível de acarretar repercussão prejudicial à advocacia, nos termos do Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil. Inciso 5. Organizar, promover e ministrar cursos, palestras, seminários e outros eventos da mesma natureza acerca da ética profissional do advogado, ou estabelecer parcerias com as escolas de advocacia com o mesmo objetivo. Inciso 6. Atuar como órgão mediador ou conciliador nas questões que envolvam: a linha A, dúvidas e pendências entre advogados; a linha B, partilha de honorários contratados em conjunto ou decorrentes de subestabelecimento, bem como os que resultem de sucumbência nas hipóteses. A linha C, controvérsias surgidas quando da dissolução de sociedade de advogados. Seção 2 das Corregedorias Gerais. Artigo 72. As Corregedorias Gerais integram o sistema disciplinar da Ordem dos Advogados do Brasil. Parágrafo 1º. O secretário-geral adjunto exerce, no âmbito do Conselho Federal, as funções de corregedor-geral, cuja competência é definida em provimento. Parágrafo 2º. Nos conselhos seccionais, as corregedorias gerais terão atribuições da mesma natureza, observando, no que couber, provimento do Conselho Federal sobre a matéria. Parágrafo 3º. A Corregedoria Geral do Processo Disciplinar coordenará ações do Conselho Federal e dos conselhos seccionais voltadas para o objetivo de reduzir a ocorrência das infrações disciplinares mais frequentes. Título 3 das Disposições Gerais e Transitórias. Artigo 73. O Conselho Seccional deve oferecer os meios e o suporte de apoio material, logístico, de informática e de pessoal necessários ao pleno funcionamento e ao desenvolvimento das atividades do Tribunal de Ética e Disciplina. Parágrafo 1º. Os conselhos seccionais divulgarão trimestralmente na internet a quantidade de processos ético-disciplinares em andamento e as punições decididas em caráter definitivo, preservadas as regras de sigilo. Parágrafo 2º. A divulgação das punições referidas no parágrafo anterior destacará cada infração tipificada no artigo 34 da Lei nº 8.906. Artigo 74. Em até 180 dias após o início da vigência do presente Código de Ética e Disciplina da OAB, os conselhos seccionais e os tribunais de ética e disciplina deverão elaborar ou rever seus regimentos internos, adaptando-os às novas regras e disposições deste Código. No caso dos tribunais de ética e disciplina, os regimentos internos
serão submetidos à aprovação do respectivo Conselho Seccional e, subsequentemente, do Conselho Federal. Artigo 75. A pauta de julgamentos do Tribunal é publicada em órgão oficial e no quadro de avisos gerais, na sede do Conselho Seccional, com antecedência de 15 dias, devendo ser dada prioridade nos julgamentos aos processos cujos interessados estiverem presentes à respectiva sessão. Artigo 76. As disposições deste Código obrigam igualmente as sociedades de advogados, os consultores e as sociedades consultoras em direito estrangeiro e os estagiários, no que lhes forem aplicáveis. Artigo 77. As disposições deste Código aplicam-se no que couber à mediação, à conciliação e à arbitragem, quando exercidas por advogados. Artigo 78. Os autos do processo disciplinar podem ter caráter virtual, mediante adoção de processo eletrônico. Parágrafo único. O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil regulamentará em provimento o processo ético disciplinar por meio eletrônico. Artigo 79. Este Código entra em vigor 180 dias após a data de sua publicação, cabendo ao Conselho Federal e aos conselhos seccionais, bem como às subseções da OAB, promover-lhe ampla divulgação. Artigo 80. Fica revogado o Código de Ética e Disciplina editado em 13 de fevereiro de 1995, bem como as demais disposições em contrário.